O Senhor é a força da nossa vida, o Deus da nossa salvação. O Senhor nos criou e tem nos sustentado com as tuas mãos, e todos os dias temos experimentado inúmeras manifestações do teu amor e cuidado por nós. Por isso te agradecemos e te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, nós estamos agora intercedendo pelos nossos irmãos. Começamos apresentando ao Senhor a vida do pequeno Pedro Guimarães. Nós te rogamos que os desejos que estão no coração de sua mãe sejam atendidos pela vontade do Senhor, para que esse menino cresça na graça, na sabedoria e no conhecimento de Jesus Cristo, que seja uma bênção diante de Deus e dos homens. Que o Senhor abençoe a irmã Cláudia, dando-lhe a capacitação de ser mulher sábia, mãe temente a Deus, sempre cheia do Espírito, para educar esse menino nos caminhos do Senhor e ele ser uma bênção. Também te apresentamos aqui essa lista desses nomes, os quais não podem ser mencionados, mas foram expressos, escritos aqui no chat, outros nem foram escritos, mas a nossa vida é uma vida de pedintes nessa nossa jornada para Canaã celeste. Nossos pés vão se ferindo, nosso corpo vai ficando cansado, e às vezes nos perguntamos, ainda é longe Canaã? E continua às vezes longe, dentro da nossa fraqueza, nossa fragilidade. Mas o Senhor tem poder para nos fazer chegar lá. O Senhor fez o Israel do passado chegar na Canaã, não obstante tantos obstáculos, tantas dificuldades, e somente os que murmuraram e descreram ficaram prostrados no deserto, devorados pelo devorador do passado. Mas todos aqueles que perseveraram, confiaram, chegaram lá. Transpuseram o Rio Jordão. Nós também vamos transpor o Rio Jordão e vamos chegar, como diz uma antiga canção, eu vou transpor o Rio Jordão, estou voltando para o meu lar, a Canaã celeste. Nós queremos chegar lá, e ainda que nosso barco quebre, nós nos lançaremos no mar, deixaremos tudo para trás, e Jesus vai nos fazer chegar ao porto seguro. As lutas são grandes, as dores, mortes, sofrimentos, os ataques terríveis de Satanás, mas com o Senhor nós haveremos de ser sempre mais do que vencedores. Te damos graças, porque o Senhor nos conduz em triunfo por meio de Jesus Cristo e nos faz exalar a fragrância do conhecimento do Senhor. Que esse dia seja de vitórias, de bênção para a nossa vida e que tenhamos o poder, o incômodo da parte do Senhor para compartilhar a bênção recebida com os outros. E agora, vamos parar tudo para te ouvir falando a nós. O Senhor nos ouve a nossa oração, louvado seja o seu nome, mas agora é hora de nós pararmos e ouvir o Senhor falar a nós. A forma que temos para te ouvir nesse momento é a pregação da tua serva, a irmã Ellen, e rogamos que o Senhor impute a ela a tua pureza e justiça, conceda a ela a unção, a capacitação e a autorização de falar em teu nome, e que, pela tua graça, essa palavra chegue a nós como palavra de Deus. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Moreira. Bênção pura. Amo você, viu, amigo? Deus te abençoe. Eu também te amo, meu irmão. Bênção, bênção você existir em nossa vida aqui. Queridos, para você entender, nós temos aqui os nossos moderadores, tá bom? Hoje no Zoom, cuidando aqui dos nossos pedidos, tem a Valéria, a Messi e a Joana, são pessoas que estão intercedendo por nós agora. Colhendo os nomes que querem receber o link diretamente da sala, nós temos a Catarina, a Deusiane e a Jucila. Tá bom? Eles anotam os nomes e depois entram em contato com vocês para fazer a conexão direta do recebimento do link com a sala. E a gente tem a gestão do chat
a Kelly e a Iclei, que tem a ver com o funcionamento do chat enquanto a reunião está acontecendo, e também com os recados importantes que vão nortear a sua postura dentro da sala. Quem está fazendo isso hoje é a Kelly e a Iclei, e quem está fazendo a gestão das câmeras, nós temos a Vânia e o Wesley, tá bom? Uma câmera que deu suspeita, eles vão interromper essa comunicação da sua câmera que estiver aberta para a gente não ter nenhum problema com imagens que não deveriam entrar na transmissão. E lá no YouTube, tanto colhendo os nomes para links para receberem direto e também orando pelos pedidos que aparecem ali, nós temos a Luciana, o Agnaldo e a Leila, tá bom? Quem faz a gestão do chat, toda a gestão, nós temos a irmã Conceição aqui. Estamos em movimento. Dona Ellen Melo, vem aqui, minha amada, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Eita, que coisa boa, hein? Melhor que a gente merece. Sempre, né? O pastor Ivo nos ensinou isso e fica na cabeça da gente, essas coisas boas, né? Da vida. Ellen, muito obrigado por aceitar o desafio de estar aqui conosco, de trazer a mensagem. Que Deus te use poderosamente nesse momento. Amém, meu pastor. Obrigado pela oportunidade. A gente está aqui meio nervosa. Pela graça de Deus, porque trazer a palavra é uma responsabilidade e um privilégio muito grande. E eu agradeço mesmo ao Senhor, agradeço ao Espírito Santo e a todos que estão conosco. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance seu coração. O Espírito Santo, ele faça uso de nós completamente. Ele nos dê uma palavra que realmente venha edificar a nossa vida e provocar transformação. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Ellen, só um pouquinho antes de você compartilhar, não precisa ter pressa, fica tranquila. Veja se no controle do seu som, se você pode aumentar o seu áudio. Está um pouquinho baixo apenas. Ok. Veja se melhorou. Melhorou um pouquinho. Mas vamos lá, se a gente tiver com dificuldade, eu te aviso, tá bom? Tá, eu vou tentar aumentar mais um pouquinho aqui. Tá. Será que é por causa da distância dela, do dispositivo? Não sei, pode ser. Você está no celular? Não, eu estou no Note. Então veja o áudio do notebook. Melhorou? Ok, vamos continuar. Deus te use, fica tranquila, não pensa mais no som a partir de agora, tá bom? Não pensa mais nisso. Nós vamos nos adaptar aqui. Vai lá, se não tiver no ponto, a gente vai prestar mais atenção para ouvir. Ok, estou tentando compartilhar aqui para vocês. Só um minutinho. Se eu não conseguir compartilhar, eu vou para o celular e eu vou só falando as passagens, porque às vezes meu Note, ele dá um pequeno problema de compartilhamento. Vamos ver. Tá com um pouquinho de dificuldade aqui. Deixa eu ver se vai. Acho que vai. Ellen, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tem algum fone de ouvido disponível? Tenho. Tem. Se você quiser ir pegar, pode pegar enquanto eu converso com eles aqui. Eu quero só perceber se o som vai ficar melhor, tá bom? Enquanto ela está indo ver a questão do fone dela, eu vou conversando com vocês em um minutinho aqui. Ontem eu falei sobre o batismo da angústia, né? Passei um vídeo aqui do David Wilkerson. E eu queria
usar esse minutinho, enquanto Ellen resolve a questão do áudio dela ali, vai rapidamente acontecer aqui. Veja, quando eu falo de angústia, é o que está no livro de Ezequiel, que é a angústia pela própria situação, né, pecaminosa, de ter que viver com uma natureza que briga contra a santidade. Você vai se angustiar pela própria situação e vai pleitear com Deus um coração feliz e alegre ao lado dele. E a angústia de você ter recebido a angústia, o sofrimento pela pessoa que ainda não conhece Jesus, pela condição espiritual daquela pessoa, porque a salvação para você é tão preciosa, ela é tão preciosa que você se angustia de que o outro não conheça aquilo. Isso não quer dizer, queridos, que eu vou ser uma pessoa carrancuda, que eu vou viver chorando pelos cantos, que eu vou viver mal-humorado, aí as pessoas vão se encontrar comigo, eu vou estar chorando, vou estar angustiado. Não, não é essa a ideia. A ideia é que o seu coração sofre, chora, treme diante da possibilidade de você se perder e de outra pessoa se perder. Porque junto com isto, com esse batismo, vem o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade. Então, essas coisas também nos acompanharão. Nós seremos felizes, pessoas sorridentes, não de coisas engraçadas, mas a felicidade do Espírito. Nós teremos, sim. As pessoas nos verão leves, agradáveis, pessoas que falam a verdade, mas com amor, com lágrimas nos olhos. Nós seremos assim. Mas a angústia é o compartilhamento do temor da perdição e da perdição de outra pessoa, porque a salvação é tão preciosa. E a expressão, quando eu digo assim, né? Ser batizado, ter o espírito da angústia, esse espírito não quer dizer o batismo do Espírito Santo, não é o Espírito Santo, não é um batismo como esse. É ter o mesmo espírito, entende? Ter o mesmo sentimento de angústia. É isso. O sentimento. É como o seu filho está doente, você não sente dor por ele? É isso aqui. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa triste, mas você sente dor pela dor do seu filho. Você não, às vezes não se arrepende do que você diz, ou fala, ou pensa, é sentir a dor por isso. A gente está perdendo isso. Nós não nos angustiamos mais por nossa condição e nem pela condição do outro. Temos que voltar para esse lugar. Cristo se angustiou no Getsemane, Cristo se angustiou sobre Jerusalém, Cristo ficou angustiado diante da tumba de Lázaro quando ele ressuscitou, ao ponto de chorar pela incredulidade das pessoas que estavam ali. É esse sentimento de dor pela própria condição, pela condição humana. Tá bom? Um leve esclarecimento para, de repente, alguém que precisa entender melhor isso. Eli, vamos ver o áudio? Esse ficou melhor. Agora ficou melhor. Tá ótimo, então, meu querido. Bom, amados, eu quero dizer para vocês que o nosso assunto de hoje vai o que realmente motiva você a seguir a Jesus. A gente vai descobrir que existem dois grandes motivos que permeiam a nossa vida, que nos fazem seguir Jesus. E eu queria compartilhar com vocês esses motivos. Tá bom? Então, a gente vai estar lá passando para vocês, só ver se consigo isso. Adiantar aqui. Ok. Em capítulo de João, capítulo 6, nos versos 24 a 26, Jesus, ele começa assim: quando viu uma multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes.
Então, na verdade, Jesus, ele estava ali com uma multidão, a gente já começa com esse cenário. Jesus estava com uma multidão, pregando para esta multidão, e esta multidão, Jesus se compadeceu dela, então ele quis alimentá-la, saciar-lhe as primeiras necessidades, né, as necessidades primárias. E Jesus sacia ali as necessidades primárias dela, e Jesus se retira, e ao se retirar, indo para o outro lado, né, ele percebe que as pessoas voltaram a procurar. E ele então fala, olha, vocês me procuraram, mas na verdade, porque vocês se fartaram. Então, há um motivo superior aqui, porque nós seguimos a Jesus, né? Além dos nossos próprios interesses, nós temos interesse em seguir Jesus porque alguma coisa ele nos beneficia. Que motivo é esse? Então, o próprio Jesus, ele fala, vocês estão me procurando pelos sinais da minha deidade, não é por isso. Na verdade, é porque vocês se fartaram. Eu dei pão, eu alimentei vocês, não porque eu sou Deus, mas porque eu estou saciando essa necessidade primária de vocês. Então, essas coisas, elas acabam rápido. A comida, a bebida, a roupa, o dinheiro, a fama, o sucesso, coisas, sensações gostosas. E quando elas acabarem, o que vocês vão fazer? O que vocês vão querer novamente, se eu não estiver por perto? Então, Jesus, ele começa já aqui a colocar para a gente que existem motivos que a gente segue Jesus, não que eles sejam errados, mas eles não podem ser a causa, né? Não pode ser a causa principal de nós seguirmos a Jesus. E nós vamos ver ao longo aqui da nossa palavra, da palavra do Senhor, que Deus ele vai pontuando para a gente se colocar e saber qual o real motivo de nós estarmos seguindo a Jesus. Existem motivos que são sólidos e existem motivos que são frágeis. E é essa fragilidade que Jesus quer que a gente enxergue para termos um cristianismo solidificado. Então, Jesus ele começa a falar o seguinte, olha, vocês estão me buscando por causa do alimento, mas eu tenho uma comida infinitamente melhor, é o pão do céu. E quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem pacto comigo, esse tem uma aliança. E as pessoas, elas começaram a sair uma a uma, porque, de um modo geral, as pessoas não gostam de desafios, sacrifícios, e muito menos que sejam lançados para ela desafio. Então, o pastor lança desafio quase todo dia. Olha, liguem para as pessoas, mandem, aumente sua lista de transmissão, convidem mais pessoas, se envolvam com as pessoas. Então, o reino do céu ele é maior e muito infinitamente melhor do que nós estarmos apenas nos alimentando, né, nos enchendo como balão. Um dia estoura. A gente tem que desaguar tudo isso. Então, quando Jesus ele começa a lançar o desafio para as pessoas, desafios espirituais, sacrifícios, aí as pessoas começaram a sair uma a uma. Então, imagina, que você pode pensar junto comigo, mas que grande fracasso evangelístico foi de Jesus, porque ele estava com uma grande multidão. E aí o verso fala para a gente que quando saíram as pessoas, saíram todas, só ficaram os discípulos. Você pode pensar, mas que fracasso evangelístico de Jesus, um sermão com uma multidão, no dia anterior ele estava com uma grande multidão, e quando ele começa a ministrar, lançar desafios, sacrifícios, aí foram saindo. Ele falou acerca de assuntos espirituais, e elas o abandonaram. Porque estavam buscando Jesus por um motivo puramente egoísta. E você pensa assim, nossa, Ellen, mas buscar Jesus para saciar nossas necessidades é errado? Não está errado seguir Jesus por motivos egoístas. Só que o cristianismo que tem a sua motivação apenas nas recompensas imediatas ou eternas é um cristianismo muito frágil, é muito fraco. O que é o cristianismo, então, motivado por interesses egoístas? É o seguinte, Jesus, a gente sempre pede para ele nos abençoar emocionalmente, nós queremos ser equilibrados, a gente tem a bênção física, temos saúde, nós temos um corpo perfeito, podemos andar, falar, ouvir, cantar, tocar, a gente pode tudo, então nós temos um benefício físico e a gente pede a Deus esse benefício. Benefício espiritual, eu tenho minha Bíblia, eu tenho meus livros, eu posso ler, Deus pode me dar discernimento espiritual, posso falar com eloquência, posso falar de maneira incisiva, de maneira que convença as pessoas,
posso ter a minha vida amorosa, abençoada, né? Então, nossa, eu sou bem casado, eu tenho o melhor esposo do mundo, a melhor esposa do mundo, uma vida familiar equilibrada, Deus me abençoa financeiramente. Quando eu busco Jesus por todos esses interesses, não é errado, porque eu quero esse equilíbrio, eu quero esses benefícios para a minha vida, vida emocional, vida física. Quem não quer ter saúde, quem não quer ter uma vida espiritual saudável, uma vida relacional, de relacionamentos saudáveis, uma vida financeira estabilizada, todo mundo quer. Mas isso não pode ser a minha motivação pela qual eu sigo Jesus. Porque tudo isso um dia pode acabar. Tudo isso pode deixar de existir. E se eu confio o meu cristianismo a isso, a minha motivação a Jesus, a seguir a Jesus, a isso, então, queridos, ele é pobre. O meu cristianismo se torna pobre. É um cristianismo com o qual Deus não pode contar, porque não tem vértebra, não tem firmeza. Porque quando o chão abre, o chão me falta, quando falta saúde, quando falta dinheiro, falta emprego, alguém morreu, vem tanta tribulação e as tribulações começam a aparecer e as dificuldades começam a aparecer e você olha assim, Deus me abandonou, Deus não me ouve, Deus ouve todo mundo menos a mim. Não que tudo isso não seja importante, é importante ter as bênçãos de Deus. Tanto que é comprovado cientificamente que ninguém começa motivando alguém sem primeiro atender suas necessidades básicas. E Jesus, ele era expert. Jesus era um excelente psicólogo, o melhor psicólogo, o maior psicólogo do mundo. Ele alimentava as pessoas, ele curava, alentava, ouvia as pessoas primeiro, ele dava atenção, que é o que as pessoas mais necessitam. Essa carência o pecado nos deixou. E Jesus vem para suprir essa carência nossa. E é necessário. Mas ele não ficava apenas no superficial. Jesus não ficava apenas no físico. Jesus não ficava apenas no apalpável. Jesus, ele ia além. Ele dizia, vem e me segue. E isso tem uma implicação para nós, né? Nós precisamos entender. Jesus queria que as pessoas não queria que as pessoas seguissem por motivo egoísta, né? Para se tornar uma religião tão superficial, né? De aparência, parece que está tudo bem, na hora que as coisas acabam, na hora que... E agora? Porque... E quando as bênçãos não chegam? E a cura, se ela não vier? E o desemprego? A comida faltar? Eu me lembro em alguns momentos da minha vida que eu não tinha o alimento suficiente para dar ao meu filho. Eu não tinha leite, eu não tinha dinheiro, eu não tinha o que comer. E eu ajoelhava no chão e falava, Senhor, eu preciso do Senhor, eu não tenho de onde tirar mais. Mesmo trabalhando, eu ganhava muito pouquinho. E o esposo estava desempregado. Então, eu acabava de orar e Deus enviava alguém para suprir essa necessidade. Aparecia cestas básicas na minha casa, aparecia dinheiro, aparecia alimento, aparecia roupa. E até hoje o meu Senhor me supre. Mas isso não pode ser o motivo pelo qual eu sirvo a Jesus, porque um dia pode me faltar e não vir. O esposo que foi embora pode nunca voltar. O filho que está drogado, o filho que está preso, pode nunca sair. Pode continuar nas drogas. E isso vai te fazer desistir, desanimar, desmotivar ou achar que Deus te abandonou? Não, queridos. Vamos um pouquinho mais profundo do que isso, né? O perdão, por exemplo, é um benefício para quem o perdão? É para você e é para mim. Então, Ellen, você quer dizer que se eu me sinto perdoada por Deus, eu não devo seguir a Jesus por isso? Deve. É um motivo lindo e é por isso que eu estou seguindo a Jesus, porque ele me salvou, ele me perdoou. O perdão é inerente a você e a mim, foi nos outorgado na cruz do Calvário. Antes que houvesse cruz, na verdade, Jesus já estava oferecendo, porque os nossos nomes já estavam gravados na palma de suas mãos. Percebe como é importante? Mas não pode ser apenas isso, porque é uma motivação egoísta. Vai beneficiar apenas a mim o perdão. Vamos mais profundo ainda. A promessa de que ele vai voltar, o desejo de ir para o céu. Né? O desejo de morar com ele no céu. Também eu estou no centro. Eu ainda sou o centro. Entende que as nossas motivações são praticamente egoístas. Sempre é o que vai me beneficiar. Eu quero seguir Jesus porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, eu quero perdão dos meus pecados. Não é errado, mas não pode ser apenas isso. Tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais.
Nós queremos o céu, nós queremos a eternidade, queremos ver Jesus, queremos receber o reino da glória, desfrutar das delícias do céu, da nova terra, receber o poder e a autoridade para tomarmos posse da nova sede do universo, que é a Nova Jerusalém. O que tem de errado? Nada. Inclusive, eu sempre falava com meus filhos pequenos, né? O que vocês gostariam de fazer na nova terra, no céu e tal? E a gente conversava, e era aquela coisa gostosa, brincar, passear, conhecer os outros mundos, dar voo rasante no meio do mar e não se afogar, né? Aquelas coisas que a gente fica sonhando, pensando, idealizando, né? Andar sobre o mar de vidro, passear nas ruas de ouro, andar com Jesus, toda aquela coisa. A gente sonha, é um sonho nosso. E ninguém pode tirar isso de nós. Mas não pode ser apenas isso. Tem que ter algo mais que me motiva a seguir Jesus aqui nesta terra, a passar pelas agruras, passar pelas aflições, passar pelas provas, passar pelas dificuldades, pelas perdas, catástrofes, passar por humilhação, perseguição e até a morte. É legítimo querer seguir Jesus por tudo isso, mas é muito pobre. Porque na hora que vier a tentação, na hora que vierem as duras provas que estão à nossa frente, isso não nos impulsionará a ser mártir na fogueira acesa. Não impulsionará, irmãos. Isso não vai me dar coragem, isso não vai me dar o timbre, isso não vai me dar a força, o vigor para passar por tudo que está à nossa frente. Apenas se for pela eternidade, pelo céu, pelas bênçãos que eu recebo aqui na terra. Entende? Então, olha só, nós não vamos nos envolver com a salvação dos perdidos se a nossa motivação for egoísta, porque nós temos um céu e uma terra para desfrutar. Isso não motiva ninguém a ser fiel e evita pessoas de pecar, senão Lúcifer, que já estava na glória, que estava ali, praticamente era o querubim da guarda celestial, ele era o regente do coro, ele era fogueado de pedras preciosas, ele era o mais sublime, senão isso jamais teria feito Lúcifer pecar. Não é a beleza do céu, não são as bênçãos, não é a presença apenas de Deus, tem que ter algo mais. Eu sei que Deus está aqui comigo, e eu sei que Ele vai me dar a eternidade. E isso não me garante passar pelas fogueiras das provas que estão à nossa frente. O cristianismo, ele é muito mais do que almejar o céu. É muito mais do que querer as bênçãos terrestres. Preciso de uma motivação maior. Isso me motiva. Eu separei aqui 2 motivos básicos pelos quais nós todos seguimos a Jesus. Um deles, a gente quer se livrar do inferno. Eu não quero viver, eu não quero queimar no lago com fogo e enxofre. Eu não quero a morte eterna. E isso vem desde a Idade Média. Outra coisa, eu quero o céu, porque é uma herança protestante. Isso veio para nós, todos nós queremos o céu. E esses 2 motivos, eles também são egoístas, porque nós estamos no centro. E quem é motivado apenas por isso, não se envolve com a salvação das pessoas. Não se envolve. Eu sei que é duro, mas não nos envolvemos, porque se todo mundo que deseja o céu se envolvesse com a salvação das pessoas, então as igrejas estavam apinhadas, porque todo mundo quer o céu, todo mundo estaria trabalhando, todo mundo estaria acordando às madrugadas, todo mundo estaria em missões, todo mundo estaria fazendo trabalho, falando com os vizinhos, com os colegas de trabalho, na faculdade, no mercado, aonde você passar as plantas dos pés. Se o céu, né, ou evitar o inferno fosse a motivação pela qual eu sigo Jesus, nós já teríamos evangelizado o mundo inteiro e Jesus já teria voltado. Tem que ter algo a mais. Não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa que levou os discípulos a seguir Jesus até a morte. Eles contemplaram o incomparável amor do Salvador revelado em sua peregrinação na terra. Cada gesto, cada palavra, cada maneira como Jesus tratava as pessoas, a maneira como ele seguia, como ele se apresentava, como ele se portava, como ele se dirigia ao Pai, como ele tratava, como ele abraçava as pessoas, a maneira como ele orava, a maneira como ele se dedicava, as madrugadas que ele passava em intercessão, suplicando a Deus pela vida de cada ser humano. Todo esse incomparável amor de Deus revelado por Jesus Cristo, a sua peregrinação na terra, foi o que fez com que os discípulos
entregassem a vida para Jesus. A vida deles foi sendo transformada pela contemplação desse amado Salvador. E eles só conseguiram ter esse discernimento com o poder do Espírito Santo na vida deles. Não foi o medo das labaredas do Lago de Fogo, nem as atrativas delícias do céu, mas a pessoa encantadora do Senhor Jesus que conquista e torna firme as pessoas e fiéis a Deus. Não preciso seguir Jesus por nenhuma dessas motivações, porque estar com Jesus, a doutrina da justificação, ela já resolve isso para mim e para você. Não sigo Jesus com medo do inferno, nem por causa do céu, porque isso aí, o próprio Jesus, quando eu entrego a minha vida inteiramente a Ele, não há condenação em minha vida. O inferno já está resolvido. Eu aceitei Jesus, então não tem condenação na minha vida. Eu já sou dele. Eu não preciso temer o inferno. Não preciso temer o lago de fogo. Quando eu me entrego a Cristo de verdade, essa vida eterna, Deus ele já me concede. O céu, as mansões, já estão asseguradas. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso pensar, eu posso meditar, porque é muito bom pensar no céu. Mas isso não pode ser a minha motivação primária. Principal. Eu preciso ter uma motivação principal. E essa motivação principal me faz me apaixonar. Ela não pode ser egocêntrica. Ela tem que ser teocêntrica. Deus no centro. Ele é o centro, não as minhas vontades. O que eu vou ganhar com isso? Em que eu vou me beneficiar? Eu vou ganhar o quê? Vou seguir Jesus, tá, mas eu vou ganhar o quê com isso? Amados, ser embaixador de Deus, comissionado por Ele, representante do seu reino, é uma honra dar a vida por Ele. Ele é o centro, é Ele que tem que ser a minha motivação, porque Ele é Deus, Ele é o centro, Ele é tudo por todos, para todos e em todos. É Ele o centro. O governo está debaixo dos seus pés, o universo é o estrado dos seus pés. Ele está no centro de todas as coisas, ele tem que estar no centro da minha vida, da sua vida. Porque a gente pode ter perdas, nós podemos ser perseguidos, nós podemos passar por tribulações, não importa. O que importa é eu saber a quem eu sirvo, saber quem é o meu Deus, conhecê-lo com profundidade, ter relacionamento real, ouvir sua voz, fazer sua vontade, não para ser salvo, mas por amor e resposta a tudo que ele é, a tudo que ele representa, a tudo que ele realmente coordena, porque ele é o Deus soberano, criador, magnânimo de todas as coisas. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, toda a minha vida, toda a minha vontade deve ser dada, entregue a ele. É isso que deve centralizar minha vida, é isso que deve me motivar. O caráter de um Deus perfeito, de um Deus santo, que não tem sombra de variação, ele não muda. Isso me dá certeza, isso me dá vértebra, firmeza, porque eu estou alicerçada na plataforma firme, na rocha que é Cristo Jesus, aquele que não muda, aquele que não decepciona, aquele que jamais nos abandona, aquele que nunca erra, aquele que sabe o fim desde o princípio. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Entendemos que é ele quem atua ao querer e efetuar em nossa vida. Quer vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Não importa o que vai acontecer com esse corpo físico, com a matéria. A minha vida, o meu caráter precisa estar com inteireza de fé naquele que subsiste eternamente. Aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será o nosso Deus soberano, todo-poderoso. Me posiciono como embaixador do reino de Deus para dizer ao universo quem é o meu Deus. Entendemos, queridos? Entendemos, amadinhos, minhas crianças maravilhosas? A tia Ellen quer dizer o seguinte, é quem é Deus, não importa quem eu sou, não importa o que eu faça, é o que Ele faz em minha vida, por meio de mim, apenas um instrumento nas mãos dEle, e que Ele se faça usar completamente da minha vida, se faça usar completamente esse vaso quebrado, esvaziado, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Ele te comissionou, Ele me comissionou para sermos embaixadores do seu reino. Não existe algo mais
mais glorioso do que um ser humano pecador ser escolhido por Deus para ser seu embaixador. Aqui não tem apostasia, igreja. Aqui não tem apostasia, irmão. Aqui não tem apostasia, jovem. Aqui não tem apostasia, pastor. A juventude é fraca do jeito que ela é, porque nós ensinamos a motivação egoísta. É por isso que muitos se apostatam. Eles falam, não quero esse céu, eu não quero ir para o céu, não quero esse rei, não quero ir para a igreja, não estou afim. Porque não entenderam quem é o soberano do universo. Não entendem quem é esse Deus, porque nós não mostramos, não lhes apresentamos a virtude de um Deus maravilhoso, Espírito Santo, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não apresentamos o amorável Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos conceder a salvação. Não apresentamos um Pai da graça que derramou o amor na pessoa do Senhor Jesus Cristo a nós. Muitas vezes cobramos e exigimos, e esquecemos de apresentar a solução, que é o Espírito Santo em nós, operando a obra modeladora, transformadora em nossa vida. Não existe céu que segure testosterona. Não existe céu que segure progesterona de uma juventude que está no mundo erotizado, completamente erotizado. Todas as vezes que você abre qualquer rede social, só tem erotismo. Sensualidade, promiscuidade, lascívia, luxúria, é tudo que a gente vê. Então é difícil para os jovens, é difícil para nós. O pastor falou, quantas vezes somos tentados, às vezes, deixar de orar para ficar ali nas redes sociais. É um chamativo. Então, eu preciso ter algo que me chame mais atenção. Não vai ser no céu. Não vai ser as bênçãos físicas, porque tudo isso passa, menos o céu não passará, mas as bênçãos físicas, materiais vão passar, e o céu está distante ainda. O que eu tenho aqui agora para mim, amados, é o reino de Deus em minha vida, o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é contemplar esse caráter, me apaixonar por ele, ser embaixador, falar, Senhor, eu quero ser embaixador do Senhor, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. É o caráter de Cristo, é o caráter de Deus sendo moldado em minha vida pela ação modeladora do Espírito. E ele me escalou para viver, ele escalou você para viver esse caráter. Ele nos equipou, nos deu a armadura completa do soldado de Cristo. Essa é a mensagem adventista para os últimos dias. Temer a Deus e dar a ele a devida glória. Devolver ao nosso Deus a devida glória que é só dele, porque o seu caráter é santo. Deus é santo. E ele falou, ande em minha presença e seja perfeito. É o que Deus tem para você e para mim. Um caráter puro e perfeito como o dele. Não quer dizer que nós nunca vamos cometer atos de pecado. Eu posso escolher não cometer atos de pecado. Posso escolher. Mas um dia ou outro eu posso deslizar. Mas eu tenho que confiar que eu tenho um advogado justo e fiel, que perdoa os meus pecados, que advoga a minha causa. E quando eu vou a ele com humildade, quando eu arrependo-me dos meus pecados, quando eu dedico a minha vida a ele, falo, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, eu abandono. Ele perdoa os meus pecados e me justifica, amados. Mediante a fé estou justificadas pelo sangue de Cristo Jesus. É devolver a Deus, temer a ele, dar sua glória. Entendemos que Deus ele tem separado um povo nos últimos dias que é capaz de suportar a perseguição, como foi falado ontem, de passar as provas, privações, frio, fome, medo, espera, cansaço, perdas, confiscos de bens, desemprego, sem poder comprar, sem poder vender. Entende? Correndo risco de ser preso, de sermos escravizados, de sermos torturados, de sermos mortos, queimados vivos, nos tornarmos tochas humanas. Entende que para eu chegar a esse ponto de mártir, eu preciso entender o caráter de Deus e assumir esse caráter em minha vida, amá-lo acima de todas as coisas, acima da minha própria vida, acima da minha própria família, da minha própria igreja. É amar a Deus acima de todas as coisas. Tê-lo como meu rei, o meu grande e suficiente Salvador. Isso me motivará cada dia mais. Eu vou colocar para vocês aqui exemplo de jovens que viveram o teocentrismo, colocaram Deus no centro. José foi um jovem que você já conhece a história dele, eu não preciso explicar,
Mas quando ele foi afrontado diante de uma tentação, né, ele não disse, olha, o esposo de Potifar, é o seguinte, eu não vou fazer isso porque a minha religião não permite. Não, queridos. A preocupação dele era de macular o caráter de um Deus santo, porque ele era embaixador de Deus num reino pagão. Ele era um embaixador de Deus num reino onde não existia templos, igrejas. Ele era praticamente, ele e os seus amigos, representantes desse reino. Então ele dizia, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Aqui não tem apostasia, amados. Jovens, aqui é certeza de vitória. Aqui é um caráter sendo moldado para habitar nas mansões celestiais com esse Deus santo. Jó, quando perdera todas as coisas, ele disse, ainda que ele me mate, nele confiarei, porque eu sei em quem tenho crido, e na minha carne os meus olhos verão o meu Redentor. Isso é confiança. Aqui não tem apostasia, é uma fé firme, embasada em um Deus santo que o comissionou para ser um embaixador em meio às provas e até mesmo perigo de morte. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Estavam sendo lançados na fogueira, porque não se prostraram ao sistema, e o sistema ele é sujo, o sistema ele é envolvente, ele realmente nos envolve, ele vai fazendo com que a gente aceite, né, as coisas deste mundo. E aí a gente vai se envolvendo de tal maneira, mas esses jovens perceberam a malignidade do pecado e falaram assim, não vamos nos misturar a esse sistema. E quando afrontados, falaram assim, olha, nós vamos deixar tocar mais uma vez, se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados. Olha a resposta desses jovens. Quanto a isso, nós nem necessitamos de responder. Ó Deus, ó Rei. Porque se o nosso Deus, a quem servimos, ele quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Amados, isso aqui é uma fé teocêntrica. Deus no centro. Deus acima de todas as coisas. Acima dos nossos interesses egoístas, dos nossos medos, dos nossos fracassos, das nossas perdas. Acima da nossa própria vida. Aqui não tem temor. Aqui tem certeza. Aqui sabe quem é Deus. Pedro e João, quando foram presos, eles foram libertos e então os grandes, os fariseus, disseram para eles assim, olha, tudo bem, vai. Mas não falem no nome desse Jesus, não falem que vocês estão fazendo nada em nome desse Jesus, porque senão vocês vão ser presos de novo. Eles falaram assim, ó, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Não importa o que vocês vão fazer com o nosso corpo, não importa o que vocês vão fazer com a nossa vida, nós vamos seguir e obedecer ao nosso Deus. Isso é lindo, queridos. Policarpo, ele foi um prisioneiro a renegar a Cristo, ele tinha já os seus 86 anos. E quando ele foi levado à fogueira para ser queimado, eles falaram para ele renunciar à sua fé, para falar mal de Jesus, para deixar Jesus de lado. Ele disse, como, queridos, eu poderia falar mal de alguém que só me fez o bem e me salvou? Percebe, queridos? Percebe a profundidade, a singeleza e a profundidade de cada resposta? São respostas simples, mas elas são teocêntricas. É um cristianismo teocêntrico. Deus no centro, não os nossos interesses, a nossa própria vida, mas é Deus. Importa obedecê-lo, importa representá-lo, importa viver para Ele, importa dedicar o que nós somos e o que nós temos a Ele, porque tudo pertence a Ele. Cristo, ele viveu para mostrar o caráter do Pai. Ele viveu para isso. Ele não veio fazer sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Ele viveu os princípios da lei de Deus e nos ensinou os princípios dessa lei. Ele nos mostrou a amplitude da lei. Ele descortinou diante de nós, amados, a beleza da santidade e a pureza da sua lei. É por isso que nós não guardamos a lei para sermos salvos, mas é porque fomos salvos. Nós já estamos salvos, já fomos justificados pelo sangue de Cristo, fomos lavados pelo seu sangue. Entende, queridos? Jesus falou, eu vivi na terra para glorificar o Pai. Como viver esse cristianismo? Glorificando o Pai. É glorificando a Deus em nossas obras, boas obras de salvação. Não existe apostasia aqui, Márcia. Não existe apostasia aqui, Cleide. Não existe apostasia aqui, pastor Adevaldo. Pastor Wagner, não existe apostasia com uma vida como essa, com esse foco
de glorificar a Deus em tudo no nosso corpo, na nossa vida, nossa mente, nossos sonhos, nossos planos, precisam realmente estar linkados, alinhados à vontade de Deus, porque a vontade dele é infinitamente maior e melhor na nossa vida. O que te motiva, de verdade, seguir esse Jesus? Por que as pessoas se apostatam, então? Porque o céu não fideliza ninguém. O céu não fideliza ninguém. É o caráter de Deus e somente isso que nos firma, nos faz apaixonar e nos firmar e seguir essa jornada. Não existe uma só pessoa feliz na terra porque almeja o céu, senão Lúcifer nunca teria caído, nunca teria saído do céu. Ele não era feliz por estar na presença de Deus, ele não era feliz por ter todas as honrarias no céu, ele não era feliz no céu porque tinha todas as coisas lindas que Deus preparou, pelas mansões, por tudo. Ele não era feliz porque ele não amava a Deus, não se firmava em Deus, não desejava o caráter de Deus. Nós temos que desejar esse caráter, desejar ser embaixadores dele. Existem pessoas felizes porque Jesus as escalou aqui na terra para serem seus embaixadores, representantes do seu caráter, porque é uma honra para este mundo e para todo o universo. E eu termino minha participação com vocês lendo essa última citação. Não importa quanto tempo demore para ele voltar. Não importa quantos ganhos nós teremos nessa terra, quantas perdas, quantas vitórias recebidas, quantas lutas, quanto riso, quanto choro, quanto amor, quanta rejeição nós passaremos, quantos aplausos, quanta perseguição sofreremos. Não importa se a cura vai chegar, se ela não vai chegar, se vai ter sorriso, se ele vai demorar, se vai ter emprego, se a empresa vai à falência, se o esposo vai embora, se ele vai ficar, se as cicatrizes serão curadas, porque eu escolhi ser fiel, custe o que custar. Esse é o meu Deus, e ele continua sendo Deus. Nós pertencemos a ele e somos representantes dele, embaixadores de Cristo aqui nesta terra, até a morte, irmãos. Então, o meu desejo é que você combata o bom combate, que você complete de verdade a carreira. E a gente realmente guarde a fé. Falta pouco tempo. Desculpe a minha emoção. Eu sou chorona mesmo. É que eu fiz com muito carinho. Esse sermão ele foi muito baseado num sermão que eu assisti do pastor Muniz, falando sobre justificação pela fé e falando sobre a real motivação. E o meu desejo, amados, é que você e eu realmente a gente esteja com a motivação certa para passar por todas as aflições que o pastor citou algumas para nós ontem, para a gente passar por tudo que está à nossa frente. Nós estamos a caminho de um decreto dominical, nós estamos a caminho do fechamento da porta da graça, nós estamos a caminho da volta de Jesus, das últimas pragas, nós estamos a caminho de uma angústia tal qual nunca houve antes da história da humanidade, nós estamos a caminho de tudo isso. E Deus precisa de homens que não se enverguem, homens que se firmem na palavra, homens que realmente abracem esta causa, custe o que custar, ainda que morramos, que percamos todas as coisas, que percamos popularidade, que percamos tudo, não percamos a fé. Eu vou pedir para vocês ouvirem o hino, é uma oração. E eu vou ver se eu consigo soltar por aqui. Se eu não conseguir, o pastor já está com isso preparado lá para nós. Pastor, acho que eu não vou conseguir por aqui. Se o senhor puder soltar por aí, eu queria que você meditasse na letra desse hino. Estava cantando numa igreja e que você pudesse, em nome de Jesus, fazer essa oração ao Senhor, de verdade, do fundo da sua alma. E o Senhor toque no seu coração e em meu coração, para recebermos o calor de Deus, o amor dele, para suportarmos tudo que está à nossa frente. Vamos ouvir. Um minutinho só, vai ficar prontinho. Obrigada, meu pastor. É uma oração que vem do fundo do coração. É um hino antigo, mas fala ao meu coração até hoje.
Amém. Sabe, pastor, o desejo do meu coração, é muito sincero. Quando eu vejo muitas pessoas que não entendem o amor, assim como eu também não entendia esse amor e vou ter a eternidade para compreender o amor de Deus. Eu fico muitas vezes querendo abrir a mente, sabe, e colocar lá dentro. Porque eu vejo tantas pessoas sofrendo, ou reclamando de Deus as coisas, por várias situações em minha vida, mas por muitas situações em minha vida, eu fui impedida de pregar. Não me permitiam pregar. Não me permitiam subir ao púlpito, por N motivos. Ou por ser negra, ou por ser pobre, quando fui divorciada, por N motivos. Várias vezes barradas, várias vezes desmotivada, várias vezes perseguida. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, de toda a rejeição que a gente passa, por todas as vezes que nos impedem de pregar a palavra, Deus, ele abre uma porta, porque o homem fecha uma e Deus abre outra. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar.
que ele fecha, ninguém abre. Então, amados, quando Deus abrir a porta para você, aproveite toda a oportunidade para testemunhar e pregar e viver desse Deus, desse evangelho. Não tenha medo, seja ousado. Se você é tímido, eu sou uma pessoa essencialmente tímida, mas eu oro a Deus e falo, Senhor, tira a minha timidez. Me dê ousadia em pregar e viver esse evangelho. E fale para as pessoas, porque Deus ele tem algo tremendo na vida para fazer na vida das pessoas por meio da sua vida. Você é o agente de Deus, a testemunha dele, o embaixador dele nesta terra. E o meu apelo é que você e eu revistamos-nos de toda a armadura de Deus para estarmos neste grande conflito, numa guerra cósmica e nos tornarmos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade e quero orar por vocês. Pai eterno, todo-poderoso, eu apresento, Pai, diante do Senhor, a tua igreja virtual. Apresento diante do Senhor, Pai, a minha vida. Apresento diante do Senhor a vida de cada um desses homens tão valorosos, pastores, Pai, tão preocupados com suas ovelhas, que tiram horas dos seus dias para estarem orando e ministrando na vida dessas ovelhas. Senhor, eu agradeço pelos intercessores, Pai, que têm se levantado às madrugadas durante todo o dia, intercedendo pelo teu povo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens, mulheres, crianças e jovens para estar intercedendo por nossa nação, por nosso planeta. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor colocou o sinete divino em nossa vida, porque o Senhor nos tem batizado com o poder do Espírito Santo a cada dia. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não nos desampara. Obrigada porque o Senhor tem levantado esse exército. É necessário que cada soldado se revista dessa armadura. Capacita-nos, Deus, dia a dia, cada vez mais, a subjugarmos o nosso eu, a esvaziarmos toda a nossa vaidade, Senhor, todo o nosso egoísmo, toda a nossa podridão, Senhor, toda a nossa vaidade, toda a nossa arrogância, orgulho, Senhor, tudo de presunção que há em nós, arranca de nós e nos conceda um coração puro, renovado, Senhor, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Ó, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está prestes a voltar. E não importa quanto tempo vai demorar, hoje é o dia da salvação. É hoje o dia que temos que estar preparados. Então eu te peço em nome de Jesus, que hoje sejamos representantes do teu reino, para a tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Bênção pura. Bênção pura. Que bênção. Muito obrigado por se disponibilizar, por permitir que Deus use seus dons, seus talentos, suas capacidades que Ele mesmo deu, né? Para você abençoar a gente com uma mensagem como essa, né? O desejo de ir para o céu precisa ser Jesus, né? E o resto é realmente resto, né? Resto. Deus seja louvado pela mensagem de hoje. Deus continue te cobrindo de bênção e da graça dele, do poder do Espírito, né? Nos guiando. Eu tenho algumas coisinhas para te dizer, que eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Muito obrigado, viu? Bênção pura. Muito bem, queridos. Que bênção, não? Que bênção. Diversidade de dons, diversidade de abordagens, pessoas diferentes, maneira diferente de abordar, chegar ao coração da gente. E Deus quer usar a todos. Indistintamente, Deus quer usar a todos. Ele pode usar você, não precisa usar você aqui na frente, numa pregação. Deus pode usar você de acordo com sua capacidade, a que Ele mesmo deu para você. Eu quero cumprimentar aqui o pastor Abdoral, o pastor Adevaldo, o pastor Adson, pastor Alfredo, pastor Kleber, pastor Edmir, pastor Elias. Pastor Edmir, se o senhor puder aí
Eu queria que o senhor viesse comigo aqui um pouquinho, tá bom? Pastor Elias Pedrosa, pastor Esmeraldo, pastor Gilberto, pastor Gondim, pastor Moreira, pastor Natanael Cunha, pastor Semei, pastor Celso Ferreira e sua digníssima esposa, pastor Ednei, pastor Ezequiel, pastor Misael, esse nome aqui, meu amigo, Irati Jean, eu acho que é assim. Ele depois me diz como é que é a pronúncia do nome dele, mas eu acho que é esse. Pastor Luiz, pastor Flávio Borges, pastor Gerson Barbosa, pastor Manuel Chaves, pastor Osias, estivemos juntos ontem na Associação Bahia. Pastor Osias, pelos textos que ele postou enquanto eu falava, é um homem também que tem procurado aprofundamento nessa área do espírito, uma benção. Pastor Osias, depois gostaria de conversar contigo também. Pastor Ronildo e os pastores que estão lá no YouTube conosco, uma bênção. Você que não é membro da Igreja Adventista que está aqui, rapaz, que bênção receber você. É uma alegria ter você aqui conosco. De qual igreja que você for, não tem importância. Para nós, o importante é que você esteja aqui juntos, hoje, quase 9.000 aparelhos na reunião conosco, 8.600 aparelhos nessa reunião, glória a Deus por isso. Nós estamos à procura das 10.000 famílias que querem receber a unção diária do Espírito Santo. Quando isso acontecer, nós vamos para a vigília de Elias. Vamos celebrar isso que a Ellen falou aqui. Aqueles que não apostatarão da fé, porque têm Cristo entronizados no coração. Estamos à procura dessas 10.000 famílias na madrugada. Na madrugada. E elas estão aí. Tem mais. Eu sei que elas vão chegar aqui. Então, você que está chegando aí, que é a primeira vez que entrou conosco, seja muito bem-vindo. Você que tem estado aqui já há bastante tempo, muito obrigado pela sua presença. Queria dizer uma coisa para você. Se você tem um testemunho do que frequentar este ambiente aqui, onde o Espírito Santo é requerido como coordenador desta reunião e aquele que faz com que ela aconteça, e as coisas que têm acontecido aqui têm modificado a sua vida, você tem percebido as mudanças na sua vida, nós queremos saber a sua história. É claro que nem sempre vai ser possível imediatamente colocá-la aqui, mas nós queremos o relato, queremos que você mande para nós, através das moderadoras, através da sua lista de transmissão, e nós queremos estudar a sua história, e se tudo der certo, e se for a vontade do Espírito Santo, nós vamos contar a sua história aqui. Tá bom? Muito bem, eu vou chamar aqui a Camila. Camila, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Muito bom dia. Tudo jóia? Deu certo hoje, hein? Deu. Isso não aconteceu só com você, viu? Já aconteceu com outras pessoas que iam dar testemunho, e o testemunho foi passando para outro dia, porque o Espírito Santo queria que a sala tivesse um outro formato aquele dia, e foi avançando, né? Mas hoje, graças a Deus, estamos juntos aqui. Eu estou vendo que você está aí com seu esposo, com a sua filhinha. Apresenta eles para a gente, Camila. Esse é o Ralph e essa é a Júlia. Bom dia, pastor. Ok, deixa eu só fazer uma mudançazinha, que a Ellen começou a cantar aqui, eu deixei ela no ponto, e o áudio do WhatsApp abriu sozinho. Só um minutinho. A gente ama ela cantando, né? Uma benção. Eu tenho CD dela em casa. Uma benção. Muito bem, queridos, muito bem. Tem uma outra bebezinha. Tá dormindo, né? E ela ainda está na cama. Ela acordou, mas ela está com preguicinha de levantar. Vai buscar ela agora. Não, tô brincando. Deixa ela quietinha lá, né? Vamos repetir os nominhos aí para a gente pegar? Então, essa é a Júlia e esse é o Ralph.
Júlia, Ralph e a que está na caminha? É a Bia. Bia. Vocês moram aonde? Como é que é a trajetória de vocês na Igreja Adventista? Vamos conhecer a história de vocês agora, vai ser uma benção. Conta pra gente onde é que vocês moram agora e como foi que o Adventismo foi acontecendo na vida de vocês. De acordo com o que nós conversamos, se eu precisar fazer alguma interrupção, alguma pergunta, eu vou fazer, tá bom? Sim. Hoje nós estamos morando em Campo Largo, que é uma cidade perto de Curitiba, no Paraná. Mas há pouco tempo, pastor, tem 1 ano e meio, mais ou menos, nós somos de São Paulo. Um dos nossos objetivos era ir para um lugar mais tranquilo, para dar uma qualidade de vida um pouco melhor para as crianças. E então nós viemos para o Paraná no final de 2019. Ok. E aí Pode seguir o fluxo. Eu vou posso conversando com seguir, né? vocês. Pode. Uhum. E aí nós conversamos, né, pastor, que eu estava contando um pouquinho da minha história, né, da nossa história. Nós conhecemos a igreja em 2002. Até lá, nós tínhamos um entendimento diferente do que nós temos hoje, né? A nossa convicção era outra, nós acreditávamos em Deus, mas a gente tinha um entendimento diferente, por exemplo, com relação ao estado dos mortos, né? Nós acreditávamos que nós poderíamos ter contato, né, com essas pessoas que já haviam morrido, né? Meu esposo, inclusive, ele via, né, que as pessoas que nós chamamos de espíritos, então a gente tinha um entendimento diferente porque nós fomos criados, pastor, dessa forma, né? Tanto a minha família quanto a família dele, até hoje, tem esse entendimento, né? Então, nós éramos muito convictos naquilo que a gente cria, e nós, na realidade, pastor, não estávamos buscando nada, nós achávamos que estávamos bem dentro daquela nossa crença, né? No momento que nós conhecemos a igreja, nós não estávamos sendo, digamos, praticantes, né, na nossa crença, mas tínhamos ela. E foi uma época, pastor, que eu também já tinha iniciado esse movimento de sair de São Paulo. Eu tinha recebido uma oportunidade de trabalho no Paraná também naquela época, então a gente tinha feito o movimento de vir para cá. E aqui eu comecei a trabalhar numa grande empresa e conheci um rapaz. Nós nos tornamos colegas, né? Porque a gente pegava a mesma condução para ir para casa. Então, conversando, ele entendeu, ele viu, né? Sabia das minhas convicções e começou a me falar da Bíblia. E eu nunca tive assim, eu nunca duvidei da credibilidade da Bíblia. Eu só não lia, pastor. A gente não tinha esse costume em casa. Eu tinha a Bíblia, mas ela ficava guardada, né? Então, a gente conversava muito. E um dia, pastor, ele me deu um livro chamado Viagem ao Sobrenatural. Por ser jornalista, acho que eu não comentei, né? Eu sou formada em jornalismo, então eu tinha me formado há pouco tempo, quando a gente veio para Curitiba na época, e eu tinha por volta de 21 anos, 22 anos, mais ou menos. Então, era jovem, né? E gostava muito de ler, como gosto ainda, né? De pesquisar. Então, ele, percebendo isso, me deu de presente esse livro, Viagem ao Sobrenatural. E pelo tema me chamou bastante atenção, e ele me falou muito bem da editora, que é a Casa Publicadora Brasileira, que eu não conhecia, e eu disse, vamos ler, né? Comecei a ler o livro, e aquele livro, pastor, me impactou demais, me impactou muito. E eu comecei a comentar daquele livro para o Ralph, né? Na época, nós já estávamos juntos, não éramos casados, mas a gente já morava junto. E ele não acreditava não, pastor. Assim, o que eu ia descobrindo
comentava com ele, e ele dizia, não, isso não pode ser e tal. E aí, bom, tudo bem, não vou insistir. Continuei lendo, é um tipo do livro que te prende, né? Aquela leitura que te prende do início ao fim. Então, eu não consegui parar de ler aquele livro, e eu acredito que o meu amigo também devia estar orando muito por mim, né, durante a leitura desse livro. E aí, aquela leitura me impactou demais. E até, inclusive, o nosso relacionamento, né, o meu e o do Ralph, não ia bem, né? Nós brigávamos muito, estávamos a ponto de nos separarmos nessa época. E então até por conta disso também, eu acabei não insistindo muito de falar do livro para ele. Depois ele até pode contar a impressão que ele teve, né, quando eu começava a falar do livro, mas foi assim, pastor, foi por meio de uma leitura que Deus nos trouxe ao conhecimento da igreja, porque eu nunca tinha ouvido falar da igreja adventista. Você está me dizendo que você nunca tinha ouvido falar da igreja adventista. E você fez uma faculdade. Você estudou. Não, você não fez uma faculdade, né? Você fez um curso superior, né? Você não é pedreira, né? Não. Você cursou Você é jornalista. Sim. De formação. E você passou todo um curso e você ainda não conhecia a igreja adventista. Não, nunca tínhamos ouvido falar na igreja. Eu cursei a faculdade em São Paulo e, de verdade, nunca tínhamos ouvido falar. E foi muito interessante como é que o Espírito Santo conduziu essa nossa aproximação, porque nesse livro Viagem ao Sobrenatural, ele vai citar a Igreja Adventista, porque esse livro é todo uma história, né? Ele é uma história verídica de uma pessoa, e no finalzinho ele cita a Igreja Adventista. Mas a primeira vez que eu li esse livro, pastor, eu não prestei atenção. Eu só fui prestar atenção que ele citava a igreja na segunda vez que eu li. Eu gostei tanto do livro que eu li 2 vezes. Na segunda vez que eu li. Mas, enfim, a gente não conhecia, e aí esse contato, né, dessa amizade com esse rapaz, e ele comentando e tal, foi o que me gerou curiosidade de pesquisar. Quando eu comecei a ler o Viagem ao Sobrenatural, que eu percebi que o que estava sendo dito ali tinha referências bíblicas, eu comecei a ficar curiosa de entender por que na Bíblia explicava uma coisa que era diferente do que eu tinha sido ensinada. Você tinha Bíblia em casa? Eu tinha Bíblia, mas ela ficava guardada, pastor. A gente não tinha o hábito de ler. Nós não crescemos com esse hábito de ler. Então você tinha uma Bíblia em casa guardada. Guardada. A Bíblia guardada, queridos, em casa, ela não vai operar o milagre que ela precisa operar na sua vida. Ela precisa sair lá de onde ela está guardada para ser guardada no coração. Agora veja, queridos, a importância de uma pessoa, né? O amigo de trabalho faz o contato intencional, leva um livro que desperta o interesse que leva para a Bíblia. Agora, a Camila vai continuar com o esposo dela ali, com a filhinha. Me chama muita atenção, amados. Me chama muita atenção. Como é que a Camila cursou estudou 4 anos, né? 4 anos. E não conhecia a igreja. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu fui internado agora, né? Com a Covid. E durante a minha internação, eu conversava com as enfermeiras, com os médicos e pregando a palavra para eles sempre que eu buscava oportunidade. Com uma das enfermeiras eu conversei mais longamente, Camila. Ela conhece muitas outras igrejas, e graças a Deus por isso, né? Os nossos irmãos de outras denominações têm ajudado na restauração da vida de tanta gente, mas me chamou a atenção, queridos, que ela já tinha ido em 3 ou 4 denominações, frequentava uma outra, mas ela nunca colocou os pés numa igreja adventista. Ela não sabe da existência dela. Me chama curiosidade.
me aguça. Por que que os irmãos são tão ativos e por que que a gente se esconde? Por que que as pessoas não nos conhecem tanto? Precisam conhecer, nós precisamos verbalizar isso, precisamos falar aos quatro cantos quem nós somos. Porque, olha só, quando alguém decidiu fazer isso, olha onde essa família está hoje. Porque alguém decidiu ser intencional. O livro impactou a caminhada de vocês. Vamos continuar a nossa trajetória. Pode ficar à vontade, querido. Sim. Uma característica importante, que eu acho interessante, pastor, é que quando ele deu o livro para Camila, ele enfatizou que era uma história verídica. Isso. E ele enfatizou também que essa livraria, essa editora não publicava conto de fadas, não publicava histórias que não fossem reais. Isso, para a cabeça do jornalista, isso é um anzol, né? Como um anzol para o peixe. Literalmente. Porque, olha que coisa legal, né? Como é que o Espírito Santo move. Uma mente sistemática que trabalha com fatos. Então, uma editora de livros que trabalha só com fatos, isso me interessa muito. O Espírito Santo é inteligente, né? Como ele mexe corretamente as peças, né? E aí, o que aconteceu na caminhada? Aí, pastor, teve um belo de um dia, né? Bom, eu já estava bastante interessada, eu já estava, assim, querendo mais. Saúde, tá bom? Quando a gente deseja saúde, viu, meu bem? E aí? Eu já estava, assim, querendo mais, porque aí aguça a fome, né? Então, eu já estava querendo mais informação. E aí, um dia, era uma sexta-feira, o Ralph... Ele já havia convidado ela para ir na igreja. Deixa ele contar essa parte. E ela já tinha me dito, essa fase levou mais ou menos um mês e meio, né? Dele dar o livro para ela e ela vir conversando comigo e querendo me falar das coisas. E eu falava para ela assim, eu só vou acreditar nisso quando Jesus próprio me falar. Quando ele vir descer aqui e me falar. Eu fui arrogante, sabe, pastor? Fui muito arrogante nessa hora, porque eu falava assim, eu já sei no que eu creio. Imagina você tem uma crença e você vê as coisas, você ouve. Como não acreditar naquilo que você vê e que você ouve? É muito difícil, é bem complicado. E aí a gente já sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ele ia convidar a gente para ir para a igreja. Ele estava só esperando a oportunidade certa. Ralf, deixa eu esclarecer para eles que estão ouvindo a gente. Quando você fala de ver e ouve, vocês faziam parte de um tipo de religiosidade que vocês tinham contato com pessoas que estavam mortas, essa era a crença que você tinha, e você via essas pessoas. É isso? Sim. Você tinha sensibilidade para isso. Sim. E aí, de repente, esse camarada aparece com uma contraposição a toda a sua crença, lhe apresentando uma nova opção de crença. Isso é uma ruptura muito intensa, né? Sim, com certeza. E aí nesse dia, nessa sexta-feira, foi uma semana normal. Eu trabalhava com uma empresa, era meio que autônomo na época. Aliás, eu sempre fui autônomo, né? Sempre trabalhei por conta. Então, eu estava no centro da cidade fazendo minhas tarefas, fazendo visita, e calhou de ser o horário que ela saía do trabalho. Eu falei, eu vou te esperar no ponto e a gente se encontra no ônibus e vamos embora junto para casa. Isso era no final da tarde. E eu sabia que ele estaria junto. E eu morria de ciúme dele, eu tinha raiva. Eu achava que ele estava dando em cima dela porque ela só falava dele. Ciúme, meu amigo, hein? Que dureza, hein? Era terrível. Era terrível. Hoje nós somos grandes amigos, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, é meu pai na fé, então hoje eu enxergo o trabalho do Espírito Santo naquela época. E nessa sexta-feira que a gente se encontrou dentro do ônibus, ele fez o convite. Ele convidou a gente para ir na igreja no dia seguinte.
e ainda falou que não precisava se preocupar, que ele vinha buscar em casa de carro e depois a gente ia almoçar com ele ainda. Ou seja, ele, ele armou a armadilha, né? E a gente caiu, né? Mais ou Meu menos Deus. assim. Ele foi muito bem intencionado, então, né? Ele foi. Você vê, né, queridos, como é que é uma bênção a pessoa que está com propósito, né? Ela sabe o seu papel e ela vai oferecendo tudo que tem, a amizade, a cordialidade, o amor, o acolhimento e vai trazendo. Vocês Sim. colocaram o pé e a Camila me disse que aconteceu algo com você lá dentro, quando você colocou o pé na igreja, que vocês assistiram o culto, estava acontecendo um lance especial, Deus falou uma coisa no seu coração. Fala para eles o que Deus falou para você, filho. Vou chegar lá. Uma parte interessante que eu só percebi no dia seguinte, né? Que eu fui usado pelo Espírito Santo nessa sexta-feira. Ele fez o convite. Eu já sabia que ele ia fazer o convite, então eu estava com o não na ponta da língua. Eu falei, não vou, já sei no que eu creio, e vamos embora, vamos tocar a vida. E aí ele fez o convite. E a resposta que saiu da minha boca não foi um não, foi um sim. Eu aceitei o convite dele de ir para a igreja. E aí depois eu cheguei em casa inconformado, brigando com a Camila. Por que eu falei sim? Por que eu falei sim? Eu já estava com o não na ponta da língua, eu não estou entendendo. Por que isso? E, enfim, e eu sempre fui de palavra, né? Então, como eu já falei que eu vou, eu não vou dar para trás, eu vou no dia seguinte, eu vou. Ele veio e a gente foi para a igreja. Nesse dia, teve uma cerimônia muito simples da igreja, muito corriqueira, a apresentação de um bebê e a despedida de um pastor, porque era final de ano, né, Camila? Ou era janeiro? Eu não me lembro exatamente. Não importa mas era o período, mas era a transição, era uma despedida do pastor. E eu lembro até hoje que o pastor ele pregou sobre Samuel, né? E são histórias simples. Hoje a gente sabe que são histórias lindas da Bíblia, mas são histórias comuns. Não tinha nada de extraordinário. E naquele dia, eu e a Camila na igreja, eu sempre fui muito cético, sentei lá atrás, na galeria, lá em cima e lá atrás. Para quem conhece a igreja adventista das antigas, sabe que todas elas, a maioria tinha galeria, né? E eu fiquei olhando aquilo e assistindo, de repente, num determinado tempo do culto, a gente despencou a chorar, os dois, do nada despencou a chorar, e eu ouvi nitidamente Jesus falando comigo, filho, aqui é seu lugar. Acho que foi a resposta, né? Foi. Ele respondeu aquela minha arrogância, ousadia de falar assim, só acredito quando Jesus próprio me falar. Ele respondeu. E desde então, foi naquele momento que a gente nunca mais saiu da igreja. E mais um milagre aconteceu, porque eu nunca mais ouvi, nunca mais vi, nunca mais conversei com gente morta, entendeu? Nunca mais. Até hoje. Vocês conseguem perceber o que está acontecendo aqui, né? Nesse momento. Ele disse o seguinte para Deus: eu só vou acreditar se Deus me falar. Se fosse eu, Deus, eu diria para ele: tu vai morrer sem acreditar. Porque nós, seres humanos, somos tão arrogantes, né? Nós temos uma maneira de reagir diferente demais de Deus, né? Ele olha para esse ser humano importantíssimo pelo qual ele morreu e diz: quer dizer, se eu falar, você vai acreditar? Ele vai lá para o canto da igreja, para não ser visto, no último banco, lá na galeria, diz: não quero ser visto por ninguém aqui. E numa cerimônia aparentemente simples, Deus olha para ele e diz assim: aqui é o seu lugar. Ele pediu para Deus falar, Deus falou. Você que está me ouvindo agora, amigo, Deus quer falar ao seu coração que você também é importante. Vera, você também é importante. Sim, Vera Lúcia, você também é importante.
Todos nós somos. E o Senhor fala conosco de várias maneiras, assim como Ele carinhosamente falou com essa família. Você quer ser alcançado por Deus hoje? Você quer Deus falando ao seu coração? Peça para Ele. Deus fará tudo que for possível para salvar a sua vida. Você está aqui nessa sala hoje não é por acaso. Você tinha que ouvir essa família contar isso. Falar que Deus vai além da nossa arrogância para nos salvar. Ele nos amou com amor mais forte que a morte. Você entende isso? Eu queria que você entendesse isso. E que o seu dia fosse totalmente diferente só porque você entende que Deus está aqui para resgatar você. Não sei de onde, não sei de qual circunstância, não sei se é um pecado que te separa de Deus, não sei se é falta de fé que te separa de Deus, eu não sei se você já perdeu sua crença, eu não sei. O fato é que o que você precisar, olha para mim, querido, o que você precisar, Deus vai lhe oferecer, porque Ele quer salvar a sua vida. Que coisa linda Ele fez, né? Que coisa linda Ele fez. E aí, como nossa crença adventista crê que quando a gente morre, não tem mais nenhum contato, desliga, apaga, não tem vida nesse período até a ressurreição. O Senhor tirou dele todas as implicações anteriores e regenerou essa família. Vocês são felizes hoje em Cristo, queridos? Nossa, demais, pastor. Demais, demais. Assim, a gente vem uma trajetória, né? Porque aí a gente começou a fazer estudo, né? Desse dia em diante, aí começamos a fazer estudo, conhecemos um ministério muito lindo da igreja, que é o Ministério do Almoço, né? O pessoal começava a convidar a gente para almoçar e a gente dizia, meu Deus, mas a pessoa nem conhece a gente, está chamando a gente para almoçar em casa. E isso tocou a gente também profundamente, sabe? O amor das pessoas, a receptividade, até contrariando um pouco da cultura do Sul, né? Porque o pessoal conhece, assim, as pessoas conhecem o pessoal do Sul como as pessoas mais frias, né? Mais na delas e tal. Mas dentro da igreja a gente encontrou, assim, uma família, né? Então começamos a ser anfitriões também naquela época, a gente gostava de organizar os almoços. Pastor, a gente começou a participar da igreja, fizemos os estudos, nós já não sentíamos como adventistas, a gente foi se batizar um pouquinho depois, porque a gente precisava regularizar a questão do casamento, mas a gente já vivia a igreja. E esse foi um momento de primeiro amor. E assim, o tempo foi passando. E durou bastante esse primeiro amor, né? Durou bastante. A gente casou, a gente foi batizado e casou em 2004. Isso. 2 anos de igreja, assim, né? Até chegar ao batismo, né? Que é uma coisa importante. O batismo é importante na vida das pessoas, desde que a pessoa entenda que aquilo é aquilo que ela quer, né? Ela tem que entender, ela tem que conhecer as coisas de Deus. Então, tem gente que batiza em 1 semana, tem gente que batiza. A gente levou 2 anos estudando a Bíblia e aprendendo. E isso continuou ainda, esse primeiro amor foi até mais uns 2, 3 anos, até um pouquinho mais, uns 4 anos depois do batismo ainda. A gente trabalhava fervorosamente na igreja, ajudava, queria estar envolvido em tudo, né? Mas chega uma hora que a gente acaba deixando cair, né? A gente se acomoda, né, pastor? Né? A gente, infelizmente, acaba deixando vir essa questão da acomodação, mas a gente nunca deixou de se envolver de alguma forma com os departamentos, né, com a igreja, enfim, mas assim, entrou numa zona de conforto, né? Como geralmente acontece com várias áreas da nossa vida, nós entramos numa zona de conforto. E aí é que chega um pouco depois a sala 57, né? Porque aí quando foi no final de 2019, nós fizemos esse movimento de voltar para o Paraná, porque aí estávamos no Paraná, depois tivemos que voltar a São Paulo,
por questões de trabalho, né? E aí, no final de 2019, fizemos esse movimento de voltar para o Paraná. E logo depois, pastor, veio a pandemia, né? Nesse ano, nesse segundo semestre de 2019, um pouco antes de vir para cá, eu entrei num processo de ansiedade, né? Que eu percebi que eu estava começando a ficar com crises de ansiedade. E depois que eu vim para cá e que chegou, que veio a pandemia, essas crises se agravaram, né? E se tornaram crises de pânico. E até ter a primeira crise de pânico, eu não sabia o que era uma crise de pânico. Né? E aí eu já vinha também num processo de terapia. Inclusive, eu tenho uma amiga muito querida que é minha terapeuta, a Sueli, ela está online hoje na sala, fez questão de acompanhar com a gente. Ela foi um fruto da Sala 57, né? Porque quando nós conhecemos a sala, eu comecei a compartilhar com ela o link, e aí ela tem acompanhado sempre que pode. Então, assim, eu fico muito feliz. E ela vem me ajudando muito também. Inclusive, é algo que eu falo para as pessoas. Esse processo de terapia, se a pessoa está sofrendo um processo de ansiedade por qualquer motivo, a terapia profissional é algo que ajuda demais, demais. E eu vinha sendo ajudada por ela nesse processo, e eu comecei a receber o link da sala, pastor, num grupo de mulheres que eu acompanho aqui da igreja de Campo Largo, da Central de Campo Largo, que a gente frequenta. E aí eu não entrava assim, né? Porque tantas coisas, nossas prioridades do dia, tarefas, e eu dizia assim, meu Deus do céu, levantar 5 horas da manhã é impraticável para mim. Eu já vinha nem conseguindo dormir mais às madrugadas por conta da minha ansiedade. Eu estava assim enlouquecida porque eu nunca fui de não dormir. E nas minhas orações eu pedia, Senhor, meu Deus, me tira isso, me dá a paz que excede qualquer entendimento, me devolve a Camila que era antes, porque eu não aguentava mais, pastor, não aguentava. E aí, um dia eu decidi... Eu fico imaginando, Camila, o quanto de gente que tem nessa sala agora. Nós temos mais de 10 mil pessoas aqui. O quanto de gente está vivendo essa ansiedade, essa ausência de paz, né? Esse pânico que esse mundo está causando. Medo, literalmente medo, né? Síndrome do medo, é isso. A gente perde o domínio da mente e os fantasmas na mente da gente começam a nos atormentar e a gente começa a sofrer por coisas que nem acontecem. A gente começa a ter medo de coisas que nem acontecem, mas a gente vive como se elas fossem acontecer. E tem assim, agora te ouvindo, centenas e centenas de pessoas que estão agora curvadas sobre esse fardo. O que aconteceu com você na sala com relação a isso, esse encontro? Como é que foi? Quais foram as mudanças que vocês tiveram? Porque você me disse que compreendeu o ministério do Espírito Santo. O que aconteceu aqui, Camila? Pastor, a primeira vez que eu acessei a sala, eu acessei pelo link do YouTube mais tarde, né? E eu fui e foi uma pregação do pastor Edmir, quando ele estava contando uma experiência que ele teve, e ele falou uma frase que nunca mais, pastor, vai sair da minha cabeça. A frase que ele disse foi assim: algumas coisas têm que acontecer, porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. E aí foi o começo do meu entendimento de que eu tinha que ressignificar muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E aí uma das coisas era priorizar Deus, né? Sim, uma das coisas era priorizar Deus, mas foi um processo, pastor. Eu comecei aí eu assisti esse dia à sala, eu fui muito impactada também pelo depoimento do pastor Gondim, do pastor Semei Gondim, né? Foi bem na época do falecimento do Esdras, e aí eu percebi o Espírito Santo atuando na sala 57. Eu falei, meu Deus, eu preciso disso. E eu pedi para Deus, pastor, me acordar para eu acompanhar ao vivo a sala. Eu não queria
assistir mais tarde, porque você tem que ficar pausando, porque tem as outras coisas do dia, a atenção não é a mesma. Não é a mesma coisa. A gente não se entrega para aquele momento, sabe? Então, eu pedi para que Deus me acordasse, e eu vinha naquele processo de não dormir direito, mas Deus me acordou. Ele me acordou e eu assisti à sala, e aí, daquele dia em diante que eu comecei a assistir, eu nunca mais parei de assistir. E aí, com as mensagens e os testemunhos, e aquilo foi entrando no meu coração, e eu comecei a aprender, pastor, que eu poderia orar para o Espírito Santo. Porque a gente aprende, pastor, na teoria que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Mas na prática, a gente não... A gente ignora A ele. gente ignora isso. Então, por exemplo, as nossas orações antes eram assim: ai, Senhor, me enche com o Espírito Santo. Mas fica uma coisa vaga, pastor, quando você não tem essa experiência. O que é encher com o Espírito Santo? Você não sente. Você fala, mas você não sente. Você não sabe o que é um encher com o Espírito Santo. E aí eu comecei a colocar o Espírito Santo nas minhas orações. Então, eu comecei a orar falando com ele. E aí, pastor, eu comecei a perceber muita diferença nisso. Porque agora eu falo com ele na minha oração. Eu não ajo como se fosse algo que Deus tem que me dar, mas está ali. Eu falo com ele. E isso, eu senti que foi o que exatamente trouxe a paz que eu estava pedindo tanto nas minhas orações. E a partir desses momentos, né, nesse processo, nas primeiras semanas, a vigília de Atos que nós tivemos, as primeiras semanas com essa experiência, nunca mais, pastor, eu tive as minhas crises de pânico. Nunca mais. E agora, toda vez que vem um pensamento que antes geraria ansiedade, né, seria um gatilho para gerar aquelas crises, imediatamente já vem o consolo de Deus dizendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Então, eu percebo que é Deus falando, é o Espírito Santo falando comigo o tempo todo. E aí, no início, eu comecei a orar, pedindo que o Espírito Santo acordasse o Ralph para começar a assistir a sala também, porque ele tem mais dificuldade do que eu para acordar tão cedo. Eu acho que ele deixou a genética na menorzinha. Tá lá na caminha quentinha dela. Até agora. Ô, Ralph. Mas eu não contei para ele, não, pastor, que eu estava orando. Eu não contei. Sim. E aí, de repente, ele começou a acordar. Puxa, né? Que coisa, né, pastor? Ele começou a acordar. E a Júlia também, pastor, começou a acordar, começou a acompanhar. Aí, na hora da pipoca, que é a hora do bom dia, que é a hora que ela adora, né? As crianças entram e falam bom dia e tal. E aí, um dia, eu comentei com ela do quarto de guerra. Segura só um pouquinho. Segura só um pouquinho. Ralph, você então começa a acordar mais cedo. Você começa a ver sua esposa no movimento. O que te convenceu a acordar mais cedo? Deus, o Espírito Santo. Porque eu trabalho com... Hoje eu sou marido de aluguel, né? Então, eu trabalho no pesado. O corpo fica cansado, eu fico dolorido. Não tenho mais 20 anos, os 40 anos pesam. Imagina a hora que chegar aos 50, né? Eu já cheguei, viu? Pode parar de falar, porque senão eu vou começar a ficar deprimido. O fato é que o Espírito de Deus começou a movê-lo da cama e vocês começaram a assistir junto, depois as crianças vieram. Você percebeu mudanças na sua esposa? Na verdade, a Júlia vinha antes de mim. Ela já começava a vir antes. E nos primeiros dias, assim, antes da Camila começar a orar, a hora que eu acordava, eu já ficava meio bravo, porque a Júlia estava dando bom dia para todo mundo, assim, sabe? E ela fala bem baixinho, né? Bem baixinho. Ela fala baixinho, né, filho?
Eu já acordava irritado, já falei, nada, não é possível, deixa eu dormir, eu tô descansando, eu preciso dormir, não sei o quê. Enfim, e aí isso sumiu. Eu não, toda vez que eu ouvia já a música que o senhor coloca assim de fundo durante a sala, essa música me acorda. Eu já acordo ouvindo ela, já acordo com outro ânimo, já outro sentimento, entendeu? Então já o Espírito Santo começou a me acordar e vir para. Vou fazer uma pergunta agora. Aquele amor que havia sido arrefecido, ele aqueceu de novo? Vocês percebem que é como o momento do rebatismo. Demais, pastor, demais. Porque aí eu comecei a entender, e não foi porque por causa das sugestões da sala, né? Porque a gente tem ali os tópicos, que são as sugestões, As para a gente prioridades e fazer atividades. as atividades, mas eu, de dentro para fora, dentro de mim, aquilo reacendeu a necessidade de falar para outras pessoas aquilo que eu estava sentindo na sala. Então, hoje, sempre que eu tenho oportunidade, eu comento da sala com alguém. A minha lista, eu tenho uma lista de transmissão, né? As pessoas vão recebendo os links, mas eu sempre pergunto antes, né? Se ela deseja receber o link, porque eu faço um contato inicial primeiro, Coisa né? de jornalista, né? Acho que né, pastor? Eu faço um contato inicial primeiro, aí eu pergunto para ela se ela deseja, porque é importante que para mim é importante que ela tenha alguma experiência com a sala, né? O Espírito Santo que vai conduzir, mas para mim é importante que as pessoas tenham uma experiência com a sala, sabe? Eu quero falar Então, com a Júlia um pouquinho, Camila, mas não antes de lembrar uma coisa que você me disse que me impactou profundamente. Você disse que em toda a sua trajetória cristã, você priorizou muito a sua profissão. Você sempre valorizou muito isso. E você me disse algo a respeito da sua profissão, que é novo para você, inclusive, dentro dessa nova perspectiva do comando do Espírito Santo na sua vida. Qual foi essa relação, profissão e o Espírito Santo agora? O que você disse para mim que é importante dizer para eles? pastor, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de não priorizar o meu trabalho. Acho que é porque por eu gostar do que eu faço, né? Quando eu sento ali para trabalhar, eu esqueço todos os meus problemas, né? Então a gente tem uma tendência de priorizar e isso é muito preocupante, porque às vezes a gente esquece até da família, né? A gente esquece da gente mesmo. Então, quando eu comecei a acompanhar a sala que reacendeu esse meu desejo novamente por estar com Deus, mais tempo com Deus, essa questão, essa dificuldade tem sido dirimida, assim, eu estou conseguindo, né, priorizar a Deus, eu tenho sentido vontade, eu até comentei com o Ralph outro dia, eu falei assim, Ralph, se eu pudesse hoje não trabalhar e me dedicar ao estudo, e me dedicar a falar com outras pessoas aquilo que eu estou vivendo, eu faria isso. Então, mudou, pastor. Assim, a perspectiva das coisas, a nossa mudança para cá tinha sido por um objetivo que na minha cabeça era aquele, mas Deus está me mostrando que não tinha sido por aquele objetivo que eu tinha pensado, ele tinha outros planos, né, para nós. E hoje a gente vai entendendo a forma como ele vai agindo na nossa vida. Então, é uma transformação que eu digo, por nós mesmos a gente não consegue, pastor, se não for o Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Há uma inversão total das prioridades. Queridos, esse é o milagre que a sala procura. Esse é o milagre que a sala procura. Nós ansiamos pelas pessoas que estão com câncer, que elas sejam curadas. Nós desejamos tanto que as pessoas que estão com Covid saiam das intubações. Desejamos tanto que as pessoas que têm dores crônicas sejam curadas. A gente quer muito isso. Mas a sala procura
com muita ansiedade e com muita intensidade milagres assim. Famílias que estavam arrefecidas, frias, no automático, hoje estão reavivadas em Cristo, colocando o Senhor em primeiro lugar. Esse é o milagre. Aqui não tem apostasia, como a Ellen pregou hoje. Julie, bom dia com alegria. A Julie ama esse momento, ela e a irmãzinha ficam ali. Todas as vezes que eu passo por elas, eu coloco em tela grande, porque me emociono toda vez que eu vejo aquelas crianças vibrando com esse negócio, e o pai ficando bravo no começo, querendo dormir, e elas lá, vão embora, bom dia com alegria, e dedinho, né? Eu amo vocês, eu amo vocês. Como é que você está? Tudo bem, meu anjo? Sim. Legal, né? Tá tudo bem? Tá frio aí, tá? Tá. Tá todo mundo agasalhado aqui, tá quente na cidade onde eu moro, aí tá frio, né? E eu gosto de blusa de frio, sabia, Júlio? Eu gosto de usar, é bom. Deixa eu perguntar uma coisa. 7 graus. Como é que é? 7 graus tá aqui. Oh, aleluia, aqui tá uns 25, 26 agora, olha, rapaz. Eita, delícia. Julie, você gosta da pipoca, é? Sim. Por que você gosta da pipoca? É legal? Você gosta de dar... O que você gosta no pipoca? De dar bom dia. É barulhento, né? O pessoal fala e o pessoal grita ali. É bem gostoso, é bem animadinho, né? Bem quentinho. Você fica olhando as pessoas lá, é? É legal, né? Ela gosta, pastor. Tem uma pessoa que chama ela todo dia fala bom dia para ela. Quem é? A Geni. A Geni. A Geni fala para todo mundo. E quando a Geni não tá, ela fala, ai mãe, hoje a Geni não tá. Então, a gente tem dois, assim, né, que são bem característicos. Nós temos a Geni e temos o irmão Maurílio. Eles são marcas características. Inclusive, a Geni é uma disputa muito deliciosa, né? Porque Maurílio fala com todo mundo e Geni fala com todo mundo, né? Então, eles, inclusive, eu acho que eles têm que dosar isso. Uma hora a Geni fala, outra hora Maurílio fala, Geni fala, para a gente conseguir ouvir os dois. Mas é uma disputa muito gostosa, né? A pipoca tem sido uma benção. Julie, você tem um quarto de guerra? Sim. Como é que é o seu quarto de guerra? Bom, eu peguei um papel cartão, e colei os nomes. Eu coloquei no meu quarto. E aonde no quarto é o papelzinho que você colou? Bom, o quarto meu e da Bia é pequeno, então eu coloquei, e a parede não é lisa. Daí não colava na parede, daí eu coloquei atrás da porta. Que legal! Então, atrás da porta, quando vocês fecham para dormir, os nomes das pessoas que você... E você ora por elas? É? Eu oro. Quando eu vou orar, eu ajoelho ali e oro. E você